Muito bom dia para você que está conosco. Nós estamos começando a edição do Segue o Fio nesta quinta-feira. E olha, vocês já estavam acompanhando os bastidores, mas vou mostrar agora os nossos consagrados aqui e a corneta do senhor César Cidade Dias nesta abertura de programa. E aí, Cezinha, bom dia. Bom dia, eu moro ali na Zona Sul. Cara, ficou muito boa essa peruca. E aí eu vim ali pelo Beira-Rio, sabe? Eu vim por ali, eu passo a Padre Cacique, sabe? Eu aconselho as pessoas a não passar por ali. Cara, eu aconselho... Até o Vaguinha tá dando uma risada agora. Eu aconselho as pessoas... Cara, o que é isso aqui? Cara, as pessoas não podem passar por ali, cara. Não passem pela Padre O Cacique. que aconteceu quando tu passou por ali? Cara, uma chuva de prata, cara. Olha isso aqui, cara. Eu vou levar uns 2 dias pra limpar. Que barbaridade. É o quadro da dor mesmo. É o quadro da dor. Vaguinha. O resumo do que é o Esporte Clube Internacional, a gente pôde ver ontem no início do jogo. Cara, a festa toda preparada. Bom dia a todos, né? A festa toda preparada. Uma semana, Valéria. A torcida se mobilizando. Começou cantando no Maracanã e o Vaguinha gritando: vamos lá, é isso aqui, é a torcida. O Inter calou o Maracanã. Aí se organiza e aí faz ruas. Que festa maravilhosa, organizada por amadores na rua. Amadores, torcedores simples. Max Peixoto, que organizou junto com outros integrantes da Popular. Amadores que não estão acostumados a fazer festa. Com a ajuda da Brigada Militar, uma festa organizada, não teve atraso do ônibus, teve uma confusão ali porque caiu o gradil, nada demais, uma festa linda. E aí o que aconteceu? A única esperança que a gente tinha de fazer algum enfrentamento com o Flamengo, ela foi soterrada por alguém com o comando da atual gestão. Eu tenho que responsabilizar a gestão. Não foi... Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não subi lá em cima pra jogar aquele negócio, né? Eu não joguei. Aí soltaram a chuva de prata, e destruíram com o ambiente no Beira-Rio, Valéria. Destruíram com o ambiente que era algo que poderia equilibrar. Assim, olhando pro jogo, não tinha como passar pelo Flamengo, tá? Não tinha. Mas nós tínhamos como fazer um enfrentamento, pelo menos no início do jogo. Mas nem isso a gestão conseguiu fazer. É que cortou o clima, né? Cortou o clima. Ela conseguiu soterrar um ambiente positivo criado durante uma semana. Tu que tava lá ontem, como é que foi pra tirar isso aqui? Não saiu até agora. Era uma tonelada de papel. Eu nunca vi um negócio desse. Muito bem, a gente vai tentar se organizar aqui, né? Vamos fazer o César Cidade Dias sentar lá no seu posto. Olha aí, tá passando aqui pela sua tela, invadindo neste momento. Depois tu vai limpar isso aí também. Já recebeu o aviso lá de cima. Não é recebeu, uma barbada. vai ter que pegar a rede. Não, ele disse assim... Ele ficar aqui no estúdio. Ele disse assim, ele tava preocupado, dizendo assim... Eu não sei se o pior... Se o pior foi jogarem antes o objeto da festa que estava marcado para depois do jogo, ou se foi aquela quantidade de rede que os caras usaram para tentar tirar. Mas ajudou. Sim, ajudou. A rede ajudou. Foi o MacGyver que fez aquilo ali. Foi o MacGyver. Mas, cara, olha... O nível de várzea, às vezes a gente tem que pensar. Muito nível bem. de várzea. Enquanto o César está se organizando ali, até para ele conseguir enxergar, né, nesse momento, já estou recebendo muitos recados aqui, estou vendo que o pessoal está dando muita risada com essa corneta muito saudável do César. Vai ficar com isso aí? Não, fica o programa inteiro. O Leonardo... Você que quer ter cabelo. Fica o programa inteiro, amarra, faz um coque. Se eu tiver cabelo, eu não consigo pensar. Faz um coque. O Leonardo, por exemplo, Veloso está comentando aqui, sou colorado, mas essa foi boa, dando risada. Aqui comenta também o Jonathan, o Lô Estádio de Papel comentando aqui, o Rodrigo Lima também colocando boa CCD.
O Rafael Alves também colocando a sua participação aqui. CCD é muito bom. Sou colorado e se não fosse esse clima brincalhão, estaríamos tomando Rivotril. Tá aqui, portanto, futebol, gente, a Elke Maravilha futebol, tá falando aqui o Rafael. Com todo respeito aqui, tô brincando aqui. Futebol é isso, cara. Futebol é isso, futebol é entretenimento, vamos nos divertir. Vamos falar sério sobre futebol? Claro que vamos, porque a gente torce, que a gente quer o melhor dos clubes. Mas vamos nos divertir um pouquinho também. Senão, olha, eu e o Vaguinha, felizmente, vocês viram o clima. Vaguinha ontem foi dormir às 4 horas da manhã. Que horas tu saísse do ar? 1h30. 1h30 da manhã, tá? Tá aqui, entende, vai tomar pancada, porque hoje o Inter tem que tomar pancada mesmo, que foi muito incompetente ontem, nós vamos falar nisso. Agora, vamos brincar um pouquinho também, né? Muito bem. Queria que tu falasse mesmo sobre o Inter, assim, o que faltou, o que não aconteceu ontem. Tu, como colorado, como é que tu viu a atuação do Inter ontem? É que a análise do jogo, Valéria, a análise do jogo em si, dos 90 minutos, ou até do confronto com o Flamengo, ela é secundária, na minha opinião, para o que o Inter está vivendo. Mas, vamos lá, a análise do jogo... Não, mas pode também avançar sobre isso, vamos lá. O jogo foi muito parecido com o jogo do Maracanã, com o Flamengo dominando completamente, com o Inter amarrado, sem força, sem jogada, e cometendo erros, né? Cometendo falhas, como essa aí agora do goleiro, que eu não esperava, não conseguiu jogar. O Roger contribuiu muito com as modificações que ele fez, né, para que o Inter piorasse no jogo. Eu achei que não tinha como piorar, mas ele conseguiu de atuação, mas saiu também de forma inexplicável. Os jogadores que entraram não deram resposta, o Carboneiro completamente fora. E o que a gente viu foi um Flamengo jogando a 70%, sei lá se foi 70%, 60%. Pega esse uniforme branco do Flamengo aí e... passou porque tem muito mais time que o Inter, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí depois vem todos os erros que o Inter vem cometendo, que cometeu no confronto e que vem cometendo na gestão, enfim, para chegar como resultado e ter um time fraco para disputar uma fase final de Libertadores. Eu disse a semana passada que o ambiente positivo do Inter pós-derrota no Maracanã, o Fluminense não tem um elenco mais caro que o do Inter, não. E o Inter caiu pro Fluminense. E também estão tentando minimizar, e aí eu quero propor uma reflexão para todos nós que estamos aqui. Vamos lá. Sobre o Felipe Luiz. Porque, tem muito jogador bom, Mas pensem assim, vamos refletir, até um termo que eu já lembro que já foi usado. Algum treinador conhecido da aldeia tiraria o Pedro do time, porque a ideia de jogo dele é pressionar o adversário. Quando o Pedro entrou, piorou, tá? Não deixar o adversário ter a bola, porque ele quer ter a bola. Ele quer amassar o adversário. Algum treinador conhecido da aldeia, depois de ganhar em casa só de 1-0, sem ter a atuação que se esperava dominante, iria pro jogo fora de casa e abriria a mão do Alan ou do Everton Araújo, que são mais marcadores, para colocar o Saul, que é um meia, como volante. Isso tem a ver com o Inter? Isso tem a ver com tudo. Para ter a bola, algum conhecido. Então, assim, o Flamengo, ele é tudo isso pela obra do pensamento de futebol do seu treinador. Um pensamento de futebol que nessa aldeia aqui seria massacrado. Então a gente também, Grêmio e Inter, bota os dois no pacote. Então nesse momento terrível de futebol, de pobrezinha de ideia, porque essa aldeia aqui compra esses treinadores aí, esses Roger, esses Mano, esses treinadores que não tem coragem de fazer algo diferente. A tua tese acaba quando tu vai pra escalação do Inter, o Roger botou o Valência e o Borré no banco. Botou o Ricardo Matias pra jogar, acabou tua tese. Como assim? Então, mas não é isso, a questão, tô falando de ideia de jogo. Tô falando de ideia de jogo. Tu pegou um exemplo do centroavante do Flamengo, que não tem nada a ver com o contexto. Tô falando de ideia de jogo. Dizer que o Felipe Luiz teve coragem de botar o Pedro no banco. Ideia de jogo. O Roger teve coragem de botar o Valência no banco. Mas tu não entendeu o que eu falei, desculpa. Vou tentar. Não, o que eu tenho que dizer foi a ideia de jogo. A ideia de dominar o adversário. A ideia de ter a bola, a ideia de pressionar, a ideia de sair de trás jogando. O que era o papo aqui no Rio Grande do Sul no pré-jogo? O Inter tem que se fechar, tem que jogar como... Gente, sempre que Grêmio e Inter vão jogar fora de casa é aquela ideia. Não, vamos jogar fechadinho pelo empate. Esse pensamento pequeno que tá na raiz do futebol gaúcho. Eu queria atacar o Flamengo ontem pra marcar lá em cima, pressionar o Flamengo, tentar fazer um 3x0. Sabe quanto é que ia ser o jogo se faz isso? Sabe por que seria? Sabe quanto ia ser o jogo? 8x0. Sim, porque o time não é preparado pra isso. Agora a pergunta que eu faço, o time do Inter é preparado por quê? Porque o Inter não consegue marcar alto, o Inter não consegue ter a bola, o Inter quando quis marcar baixo tomou 3 do Atlético Nacional, tomou 4 do Corinthians. Esse debate serve. O que esse time sabe fazer? Não Só sabe que o fazer treinador nada. do Inter, sabe onde é o Não sabe fazer nada. O treinador do Inter estava no Juventude. Neste momento tu tem razão. Porque ele já tinha sido mandado embora do Palmeiras, com o melhor elenco do Brasil da época, do Atlético Mineiro,
Brasileiro, do Fluminense, 2 passagens pelo Grêmio sem sucesso, mal no Bahia e tava no Juventude, que só pegou ele porque o Carpini foi treinar o São Paulo. Aí ele eliminou o Inter do Gauchão e virou o treinador pro Inter. Vai ser demitido do Inter e vai voltar para esse mercado de juventude, de Curitiba e tal. Mas você acreditou na ideia, né? Não, ele marcou bem o Inter, então agora tem esse treinador, o pensador Roger Machado. Tá aí, caiu pro Fluminense do Renato Portaluppi, que não investe mais que o Inter. Não vem com essa papo aí de, o Flamengo gasta muito. O Fluminense ganhou do Inter, no Brasileirão com o Thiago Santos de volante. Então não vem com esse papo aí de dinheiro. Bom, tem um recado aqui que é do Brian Silva. Posso falar? Que ele tá questionando. Vai, fala lá. Eu não consigo olhar pra ti, O Internacional, ele comete o erro. O Munari é muito profundo. Tá enxergando, César? Não. O Munari é muito profundo, tá? O Munari é muito profundo nas avaliações dele, tá? Muito profundo. Não é isso que está em jogo hoje. O que está em discussão, e aí eu acho que a gente precisa pensar muito, e eu acho que é um erro da aldeia, é que a gente superdimensiona tudo aqui. Ontem eu vi o jogo do Inter atentamente, tinha visto no final de semana, mas ontem atentamente, sentei na frente da TV com uma garrafinha de água mineral, disse, eu vou ver o jogo do Inter hoje. E em 10 minutos, e eu e o Vaguinha, nós tivemos um diálogo ontem no off do Sala, que eu disse, a gente sempre acredita, né, na força, essa coisa mais institucional, então, a força do torcedor, a força do ambiente, por quê? Porque, historicamente, o Inter e o Grêmio tiveram vitórias importantes contra times melhores, fazendo exatamente esse cenário. E em determinado momento do Sala, eu olhei pro Vaguinho e disse, cara, quando a gente olha as escalações, eu acho que era que tá fazendo a reportagem do Inter ontem no Sala, lembra? O nosso mano a mano deu 9-2. E aí ele passou as escalações e eu disse, cara, não tem nenhuma chance. Dentro da linha normal... Mas é que daí a gente vai resumir o que acontece com o Inter a essa diferença do Flamengo mas para o Inter. Eu não tô falando em dinheiro, tá? Eu não tô falando em dinheiro. Eu acho que passa por escolhas do treinador, passa. Por exemplo, ontem nós vimos a fragilidade do Ricardo Matias. Entendeu? Não tem fragilidade nenhuma do Ricardo Matias. Não tem condição. Desculpa, César, tu tá errando na tua tese. Que fragilidade do Ricardo Matias. O Ricardo Matias pegou 2 zagueiros que estão sendo observados pelo Ancelotti para ir para a seleção brasileira. Isolado na frente, sem qualquer tipo de coletivo por trás. O Borré deu mais enfrentamento. Na mochila do Ricardo Matias a culpa do Inter? Não tô falando isso. Mas foi o exemplo. Tu tem 11 jogadores para criticar. Aí tu pegou o Ricardo Matias para criticar. Eu vou pegar... Olha o resumo que tu faz. Eu tô dizendo é que tu tem, num jogo como o de ontem, tu tem o Borré no banco. O Borré tinha que ficar no banco. Aliás, o Borré tem que ir embora do Inter. Aí eu vou seguir com algum jogador. O que o Borré tá fazendo? Sabe qual foi o que o Borré tá fazendo? Não, ele jogou mais ontem. Jogou mais o quê? Recebeu a bola pra fazer um gol, se atrapalhou. Bateu nas coxas dele. Não tava... Jogou o quê, o Borré? Tá errado, tu tá pegando pelo lado errado, César. Tu pegou o exemplo, pior exemplo do que tu pegou. O Aguirre, por exemplo. Cara, o Aguirre é um lateral muito comum. E foi bem, tá? Foi bem. Mas é comum, muito comum, muito comum. Só que se o problema fosse o Aguirre, o problema tá lá do outro lado. Não, o outro... Então, o problema tá lá do outro lado, um jogador que nós investimos 4 milhões de euros. O Bernabé vem muito mal faz tempo. Tá lá do outro lado. E o... Tu tá errando em todas. Mais uma tentativa. Vamos ver se tu acerta a crítica. Ontem... Vai, tenta o terceiro. Sabe qual foi o pior? Tu pegou o Ricardo Matias, que não tem nada a ver com o Pastel. Ele tá criticando os melhores do Inter. Foi o melhor. Aí tu pega o outro que foi o melhor jogador do meio campo do Inter, o melhor jogador do Foi, quem disse? Quem foi? Que tu disseste que foi o Thiago Maia. Eu disse que ele não foi tão mal. O Thiago Maia foi dispensado pelo Flamengo. Por que a gente acredita que o Inter vai ganhar do Flamengo? O Inter pagou 4 milhões e meio de euros. Quer dizer, pagou não, né? O Inter... Entendeu? O Inter se comprometeu a pagar um dia. Hoje, tu, por exemplo, criticando o Alan Patrick. O Alan Patrick foi o único cara que tentou jogar. Foi o único cara que tentou jogar o tempo todo. Só que não tem como, entendeu? Não tem como. É muito jogador ruim. Mas é que o Alan Patrick, a minha crítica ao Alan Patrick não é por ontem. É que antes de ontem teve o Fluminense, teve o Juventude 2 vezes ano passado, teve o Rosário Central, teve o Melgar. Nós comparamos muito o jogo o América Mineiro. Nós comparamos muito o jogo de ontem ao jogo do River. O time contra o River era muito melhor que o time de ontem.
O time do Inter contra o River era muito melhor. Mas era assim. Calma, Paga, calma. Não, mas o Vaguinho concorda comigo. Era muito melhor. Não, o Flamengo é melhor que o River. Muito melhor que o River. Muito melhor, não tem nem comparação. Não, concordo. Mas mas o River também era um time que jogava muito, que dominava muito, e no Beira-Rio teve 40% de posse de bola no primeiro tempo. Porque o Inter massacrou os caras, o Inter foi pra cima, o Inter teve coragem. Assim, o Inter tinha um modelo de jeito de jogar. Melhor jogadores. Deixa eu só trazer Um desses jogadores tá no banco ontem. O Brian Silva velho. aqui, que tá participando conosco, também trazendo a participação da nossa audiência, falou que assim, como é que dá pra explicar? O Inter jogou 3 vezes contra o mesmo adversário e não conseguiu finalizar 5 vezes. Eu acho que o Inter poderia ter jogado melhor, mas seria insuficiente para passar pelo Flamengo, para ganhar. O Inter preservou os titulares no final de semana. O jogo do final de semana não entra nem na. Não dá nem para entrar no debate, gente. É muito difícil. Eu posso entrar no que eu acho, Valéria, que é pior pro Inter nesse momento. O pior pro Inter é pensar no que a gestão vai deixar de herança. No que essa gestão perdedora vai entregar como herança em todas as esferas do clube. Finanças, patrimônio e futebol. E categorias de base. O que essa gestão ainda reserva de ruim para o torcedor do Internacional? A gente está aqui hoje num pós-jogo, sofrendo, tendo que aguentar corneta de gremistas. Tá todo mundo muito machucado. Por conta de um resultado que é agora, do presente. Mas a gente sofreu muito com algo do passado, com coisas pesadas do passado. E o futuro, gente, torcedor colorado, o futuro pode ser bem pior. Mas muito pior. Porque essa gestão que prometeu reestruturação, que prometeu encaminhar questões financeiras, de organização, de equilíbrio financeiro para depois dar um segundo passo a grandes conquistas, essa direção ela está destruindo, inclusive, a imagem do clube. A imagem do Inter está manchada e dói demais para um colorado como eu falar. E dói demais para você aí saber que hoje o Inter tem uma imagem suja no cenário nacional e sul-americano, por conta de não pagamento de dívidas. Isso é feio para nossa instituição. Quem defende isso não está defendendo o Inter, está defendendo um grupo político que quer se perpetuar no poder. Feio demais para nós. E afunda o clube em dívidas. Pegou com 500, está com 1 bi e pode entregar lá no final de 2026 com mais de 1 bilhão de dívidas. Bom, mas pelo menos então, Munari, tem uma base forte. Não, é um time que tem dívidas, mas tem um time bom. É um clube que tem dívida, mas tem um time bom. Não tem nada. Não sobra nada. Piorou o time do Internacional. Sobra absolutamente nada. Bom, mas é difícil fazer futebol, né? Porque não arrecadou. Arrecadou! É a gestão que mais arrecadou na história do Esporte Clube Internacional. Patrimônio, promessa de CT. Cadê o CT da base do Inter? Promessa de campanha, plano de governo dessa gestão. Essa gestão está liquidando o Esporte Clube Internacional. Por isso que eu digo, o debate sobre o Roger, sobre o time, tem que acontecer, porque ele está quente, é o do momento, e nós precisamos resolver isso, porque o clube não para. E mesmo querendo quebrar o clube, como essa gestão está fazendo, o clube vai continuar vivo, porque tem uma coisa que está de pé, Valério. E aqui não é clichê, não é discurso populista, é a torcida. Mas eu quero fazer uma vírgula. Eu quero fazer uma vírgula aqui. A nossa torcida, sim, está diminuindo. A nossa torcida está diminuindo de tamanho. Ou pelo menos não está crescendo na mesma proporção dos últimos anos. Por quê? Porque o torcedor, pequenininho, ele quer ver um título. E hoje, se a corneta do CCD é de valsa de 15 anos sem um título grande, pois preparem-se. Preparem-se, porque eu não consigo enxergar uma conquista de grande título a curto prazo. A não ser que mude muito. Mas eu, defensor,
de entrada de dinheiro externo dentro do clube, SAF, eu vou dizer uma coisa agora. Dessa gestão, eu não quero nem estudo. Dessa gestão perdedora, incompetente, eu não quero nem considerar o que vai sair, mesmo sabendo que tem gente muito competente fazendo. Mas a única coisa que eu quero e que eu peço para conselho e outras lideranças é: tirem a caneta da mão de quem está no comando. Bom, a gente vai avançar aí na sequência para falar um pouco mais também, discutir o que vem pela frente no caso do Inter, mas também trazendo a sua participação. Todo mundo está mandando muita mensagem aqui, já somos mais de 10 mil telas que estão nos acompanhando, 10 horas e 26 minutos. E o Eliton aqui está comentando, parabéns para o Munari, fala real. Também tem aqui o Rodrigo Lima, né, comentando sobre a peruca do CCD, que tá demais, sou colorado, mas o... Peruca nada, eu passei na frente do Beira-Rio, isso aqui mas grudou. a peruca tá legal. Também aqui o recado do Leonardo Alves, foi uma roda tática do Felipe Luiz. O César comenta aqui, pode colocar o Pepe Guardiola que não vai mudar nada, pois os jogadores são fracos, diferentemente do Flamengo, né, o que comenta aqui o César. E ainda tem um recado aqui também, estava buscando aqui a mensagem também, sobre o Gustavo Paludo. O Munari tem toda a razão, sempre o coitadismo, pensamento pequeno, tá o recado aqui também. Então você segue participando conosco, sei que tem muita gente apoiando o CCD aqui nessa corneta saudável. Eu também, gostaria de dizer pro Vaguinha que eu também não estou enxergando nada, Vaguinha. Nada estou enxergando. Eu quero falar, eu tenho alguns assuntos para falar também do Internacional, sobre o projeto do Internacional. Eu acho que acho que até uma questão de ordem, tá? Porque o Josimar Farina, ele traz uma matéria em GZH sobre, né, a chuva de prata antes de Inter e Flamengo, que foi intencional e teve sucessão de erros. Eu li a matéria, só que eu já quero dizer o seguinte aqui. Eu não vou aceitar narrativa. Eu não vou aceitar a versão oficial, porque o resumo aqui, e o Josimar Farina traz a versão, e eu não tô criticando aqui o repórter, pelo amor de Deus. Ele traz uma matéria que vai gerar debate, tá? Que o material usado não foi autorizado, pois não é permitido no regulamento da competição, e além disso, o local escolhido para a instalação dos projetores de papel acima das cabines de imprensa também foi equivocado. O centro de operações, responsável por organizar as partidas do Beira-Rio, também não teria sido informado sobre essas ações. Não! Não! Porque eu já fui no centro de operações. Não! Se eu fizer um pipi na porta do meu carro, lá no estacionamento, na rua, eles estão vendo. Então eu não vou aceitar esse migué de vocês de que o centro de operações não sabia. Em cima da marquise do Beira-Rio, vocês não enxergaram? Aqui para vocês. Não! Não vão levar. Essa vocês não vão levar. É responsabilidade da gestão do centro de operações de vocês que estão no comando do clube. Agora vão dizer que não se sabe quem é que subiu lá com 1 tonelada dessa porra de papel picado. Tá, calma. Vocês estão de brincadeira com a torcida. Muita calma. Seus incompetentes. Calma, toma um cafezinho. O ambiente. Sabe por que é, Cezinha? Eu tô falando bem sério, não brinca agora. Não brinca agora, sério, tô falando bem sério. Estão tirando o torcedor pra palhaço, caralho. Estão tirando o torcedor pra palhaço. Tem um centro de operações que enxerga tudo, Valéria. Eu visitei lá. Eles têm 600 câmeras. Se um cara fizer um xixi no Marinha, eles sabem o tamanho do negócio do cara. Eles enxergam tudo. Aí vem meter um migué pra mim que não viram. Eu tô errado, César? Claro que não. Eu tô errado? Claro que não. Os caras botaram 1 tonelada de papel picado na marquise do Beira-Rio. Então se é uma metralhadora e se é alguém armado, não viram? Não, tu tá louco. Vocês estão de palhaçada com a torcida, seus incompetentes. Tá. O Vaga vai tomar uma aguinha ali pra dar uma acalmada. Vai, César, que eu tenho que avançar também. Vamos lá. Não, mas o Vaguinha, acho inclusive que vale o relato, porque esse processo de narrativas que a gente vê, ele escancara que é uma tentativa de tipo, não, deixa que eu digo lá, eles vão acreditar. Não, claro. Entendeu? Não tem como, não tem como isso acontecer. Gente, ontem o jogo parou. Horário nobre de TV, o jogo mais importante da rodada,
não, e aí que eu tô falando muito sério, eu vou tirar aqui e falar. 20 minutos. Sim, sim. Vocês sabem quanto custa 20 minutos? Porque os caras apertaram um botão e agora dizendo que um negócio que ninguém sabia. Ah, gente. Não, essa Gente, versão e outra não dá. coisa. Não tratem as pessoas assim, entendeu? Não tratem. O Inter é um processo de incompetências. A gente vem alertando, só que uma coisa é o Vaguinha Colorado, como é, falar. Outra coisa sou eu, que em alguns momentos falei aqui. Gente, tem muita narrativa. Essa parte financeira que o Vaguinha toca, quantas vezes a gente falou aqui nesse programa? Nenhuma, nem duas, nem três. Eu acho que é importante essa leitura, entendeu? Muito importante o Josimar trazer essa matéria. Eu não consegui ler, não abriu aqui. Cezinha, É muito importante ele trazer. O centro de operações. Eu conheço também. E para não parecer que eu tô criticando os caras, tem ex-comandante da Brigada Militar, tem policial civil, tem corpo de bombeiros, tem EPTC, tem o que vocês quiserem, tem lá dentro do centro de operações. Uma equipe profissional e competente. O centro é pra isso, né? Tem de tudo lá dentro. Gente competente. E é um negócio de primeiro mundo. E aí eles vão botar no comando na mochila dos caras? Vão dizer que os caras não viram e não sabiam? Ah, peraí, só um pouquinho. Uma das pessoas mais, só rapidamente, uma Tá. das pessoas mais competentes do Inter é o Coronel Biak, que é o chefe desse comando que o Vaguinha tá falando. Não sei se ele tá lá ainda, mas ele sempre foi lá. Gente, nós estamos falando de gente muito séria. Muito séria e muito competente. Pelo amor de Deus. Bom, a gente vai avançar aqui agora para falar um pouco mais sobre o que vem pela frente na vida do Inter. Tem um Campeonato Brasileiro para ser disputado. E ao longo dessa semana, uma das torcidas organizadas do Inter fez, né, colocou uma nota nas redes sociais dizendo que ou a quinta-feira seria de comemoração ou de alguns dos jogadores arrumando as suas malas e deixando o clube. E por isso que eu queria perguntar para vocês como é que fica agora esse grupo de jogadores? Alguns têm que deixar. Como é que fica o caso do Roger a médio prazo também nesse sentido? Esse é o ponto, assim, porque o presidente tem mandato até o final do ano que vem, né? Se a culpa é da direção, então não vai acontecer, não vai melhorar, porque se não tem o que ser feito, não vai acontecer nada, né? Assim, a gente nem tá falando de papel picado se o Inter tivesse vencido o jogo. O Inter jogou 3 jogos contra o Flamengo, chutou 7 bolas no gol. No gol. E assim, chance. No gol ontem Eu disse, se o Rossi não tivesse jogado e tivesse jogado o goleiro do Sub-17 do Flamengo, teria sido os mesmos placar. Não teve nenhuma defesa difícil. Nós não vamos tratar, eu acho que ninguém tá tratando o papel picado como responsabilidade. Não, é que assim, o time não jogou nada. O time não jogou nada e o time não tá jogando nada. Se a gente tinha alguma chance de fazer uma pressão inicial, Tinha que ter treinado pra isso, tinha que estar trabalhando pra isso. É que não teve pressão inicial. Tá, mas é uma pergunta. Tô falando do ambiente do estádio. vamos avançar Domingo, daqui pra frente, domingo teve papel picado, antes de atrapalhar o ambiente. Contra o São Paulo teve, contra o Vasco teve. Munari, Contra o Nacional do Uruguai, que Munari, tomou 3 gols. alguém Teve. disse- É que o time não tá jogando Tá, nada Munari, há tempos. Munari, Só que alguém- a culpa é do porteiro, a culpa é. Sabe qual foi o culpado do Inter? O porteiro. Porque o porteiro, ele deixou o ônibus do Flamengo estacionar no Beira-Rio. E os caras entraram no Beira-Rio. Aí depois que o Flamengo tava no Beira-Rio, o Roger não tinha o que fazer, né? Os Munari, caras vieram jogar. Como Munari, é que o Inter vai jogar com os Munari, caras, né? Munari, Tá, mas vamos tentar avançar daqui pra frente, Isso, tá? tu até pode ter um alvo, tá? Vamos lá. Não tenho alvo nenhum. Só que- Eu tô tentando falar de futebol. É que estão tentando. Não é que eu tenho alvo. É que tem um escudo. Desde ontem, quando acabou o jogo, tem um escudo. Se fala de tudo no Beira-Rio, do Gandula, do porteiro, das ruas de fogo. Mas vamos lá, como é que vai melhorar então? O que vai Vamos lá, melhorar? isso aí. Vai ser esse treinador que vai melhorar. O que o Inter vai jogar melhor? Me digam se é possível. Tu acha que dá pra melhorar com o Roger? Com o Roger? Eu acho que não. Faz 6 meses que o time joga mal. Desde que ganhou do Grêmio na Arena. Essa é a tua Tu acha opção. que o Roger tem que ser demitido? Não, porque eu não sou contra demitir treinador no meio da temporada. Agora, o que eu acho é que esse time não vai jogar melhor que esse treinador aí. Agora também demitir e fazer o quê? Pra disputar a taça 6º lugar de novo? Vai ganhar alguns jogos pela questão física, porque vai ter vantagem de calendário. Tu tá sendo, talvez não seja a palavra correta, mas simplista. Vai mudar pra quê? Pra ser a taça 6º lugar? A vida do clube ela não para, Munari. O clube, o Inter tem que buscar, o Inter tem que continuar buscando uma vaga na Libertadores do ano que vem. Vaguinha. E aí as outras coisas internas precisam ser organizadas, né? Finanças, para que o time seja mais forte. O Inter não pode parar no tempo. Então não vai mudar, então deixa o Roger aí até o fim. Também não é isso, né? Vaguinha, a taça 6º lugar é um campeonato, neste momento, muito importante para o Grêmio e para o Inter, sob pena de diminuição da receita.
Nós estamos falando em dinheiro novo, em busca de dinheiro. Ontem a gente falou, fiz uma brincadeira sobre isso. É fundamental que o produto taça sexto lugar, entenda-se uma vaga na pré-Libertadores ou na Libertadores. Hoje ele é o produto da vida. Da vida. O Grêmio não jogou a Copa Libertadores desse ano. Isso aí tá falando de 50, 60 milhões. Pro Grêmio, com o novo estádio, com a realidade que tem, a taça sexto lugar é campeonato mundial. Acho que o debate tem que ser o seguinte, o debate de momento. Tem que ficar o Roger. O Vamos Roger lá, tem isso força. aí. É isso. O Roger tem força para tirar mais desse grupo. A curto prazo, não vejo nem o Roger, nem ninguém. Esse grupo de jogadores responder contra o Cruzeiro no final de semana, e neste momento, talvez porque eu esteja muito machucado, o torcedor esteja assim, eu não consigo ver nada a curto prazo. Mas como eu disse, a vida do clube ela não para. O Inter não acabou o Inter com essa eliminação. A minha preocupação, e ela é muito maior do que o momento sobre troca de treinador, beleza, vai ser o Roger, ou vai ser o Vojvoda, ou vai ser, enfim, qualquer outro treinador que chegar aqui, que vai tentar melhorar o time, vai botar o Inter na Libertadores da América do ano que vem. Pra quê? Pra daqui a exatamente um ano, o César vir aqui tirar onda de mim, que nós fomos eliminados pelo Fluminense, ou pelo Botafogo, ou pelo Estudiantes de novo? Como é que nós vamos se fortalecer daqui pra frente? Esse é o debate. O que está sendo feito nas internas do clube, e aí me preocupa muito a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, que, no meu caso como jornalista, eu entendo. É o protetor, ele é o escudo das coisas que estão sendo feitas no clube, ele é o gestor, ele é o principal nome, é óbvio que ele vai se defender. Agora, como torcedor, a entrevista do presidente, ela, sinceramente, não precisava ter acontecido. Porque na segunda resposta, sabe o que o presidente disse? Quando ele é questionado, presidente, o senhor, esse grupo essa gestão, esse grupo que sofreu tantas derrotas, dá para encher uma mão com as derrotas, por que acreditar que esse time vai... Porque esse time, ele já encheu uma mão com grandes vitórias. Acabou pra mim a entrevista ali. Os últimos 14 jogos do Inter contra times do G12, uma vitória, é a pior sequência do século. Esse não é o pior time do Inter do século, né? E eu lembro que a gente fez aqui, há algum tempo, a gente fez as eliminações do Barcelos, né? Do Barcelos, a sequência da gestão. Claro que não é tudo culpa do Barcelos, porque ele também assumiu, né? A gente falou sobre a volta do Campeonato Gaúcho. Mas é que tem uma sequência, né? Tem uma sequência de eliminações. Não, tem uma sequência da gestão, assim, mas aí não, tem é outra... pior da história, não tem nada nem parecido. Essa gestão no MP rebaixou. Não, isso aí é troféu pífero, aí quem é incompetente alcança o troféu Vitória Pífero, é outra coisa, não entra na disputa, na disputa, mas o Inter não conseguiu passar na gestão do presidente Alessandro Barcelos para quartas de final da Copa do Brasil. O que nós vamos virar, Portuguesa? É sério, gente, nós vamos virar Portuguesa. Nós não conseguimos passar para as quartas de final de uma Copa do Brasil e o presidente diz, esse grupo já encheu uma mão de vitórias. Que vitórias! Nós ganhamos o Campeonato Gaúcho, o Munari lembrou bem aqui, do Grêmio com o Quinteiros, caindo os pedaços, e em 4 Grenais, contra esse timeco do Grêmio, com esse timeco do Grêmio, ganhou 1. E um Grenal, o Grêmio interino. Então, vamos parar com isso, vamos parar de tentar enganar o torcedor, gente. Bom, sobre o Roger, tem 2 minutos e meio pra falar ainda, Sim, tá? tem. Sobre o Roger, é que o Munari... Vamos falar do grupo de jogadores também na sequência. O Munari, ele tem a tese dele, e aí ele cega na tese dele pra defender Isso, ele vai me atacar porque ele falei mal do treinador queridinho dele, né? Olha aí, ó. Falei mal do treinador. Aí tu é pejorativo. Vamos lá. Não, tu tá pejorativo dizendo que eu tô cego, que o cara pra defender a tese. Tu é pejorativo. Falou do Roger Machado. É verdade. Vamos fazer o seguinte, propor as eliminações. Já que então eu vou propor uma pauta, depois o Vaguinho defende o Roger. Já que a gente fez as eliminações da gestão Barcelos, façam as eliminações da carreira do Roger Machado, que completa 10 anos em clube grande e nunca ganhou uma taça importante. Nunca ganhou uma taça importante. Defenda agora. Eu não vou defender. Aí é que tá, eu não vou defender. É só que tu cega e acha que o problema do Inter não é só o treinador. O Inter tem uma série de problemas. Só que tu ataca só o treinador. Essa que é a diferença. Eu tô atacando todos os problemas. E o Roger, sim, é um problema. O Roger errou e errou muito. Errou muito. Se ele tivesse acerto de 100%, eu acho que o Inter ia ser eliminado pelo Flamengo, Munari. Eu acho que o Inter ia ser eliminado. Talvez de uma forma mais digna.
Mas ele erra. E ele errou muito ontem. Abri o programa falando sobre isso. Eu não tô aqui para defender o Roger. Não, eu tô aqui para criticar o Roger. Eu quero que o meu treinador ganhe. E o meu treinador tá perdendo. E ele tá sendo incompetente nesse momento. Agora, eu não sei. E aí abro o meu coração aqui. Eu não sei se a solução é trocar o Roger. Não sei. Eu não sei. Eu posso não tá decidido nesse momento? Eu não sei. Qual é o cenário que a gente tem de treinadores? É o Vojvoda? Quem mais que tem? Acho que antes disso, Munari, nós temos que ter um diretor executivo. Tem, que veio do Juventude também, não é? Não. O Inter contratou profissionais do Juventude. O Mazuco não veio do André Juventude. Mazuco, Não, o Mazuco não, é o da base que veio do Se Juventude. a gente pegar o histórico de contratações do Mazuco, é assim, ó, é de demissão hoje. Desculpa, mas não tem nenhuma condição. Eu preciso de um diretor executivo que tenha know-how, que tenha conhecimento de mercado para resolver problemas internos do clube, como, por exemplo, pegar o centroavante que custa 1,5 milhão e botar ele em outro clube. Isso é ser executivo. Não é ficar sentadinho com a bunda no gabinete. Vou esperar uma proposta chegar aqui, daí eu vou lá negociar. O cara tem que conhecer mercado. Entendeu? Critiquei o Roger. Só que aí, pela tua narrativa, tu vai estar achando que eu tô defendendo o Roger. Não, eu tô criticando o Roger. Só eu não sei se ele tem que ser demitido. Não sei mesmo. A questão é que ele tem que trabalhar direito, é que os trabalhos do Roger todos são assim, né? Começa bem, depois desanda, aí não tem repertório. O Inter não tem repertório. Nós preparamos o jogo uma semana e todo mundo sabia como é que o Inter ia jogar. Essa é uma crítica que a gente fez aos últimos 10 treinadores do Inter, que o treinador não tem repertório. Ninguém tem repertório, então. Ou o Inter não conseguiu nos últimos 10 anos contratar um treinador decente. Tá, mas e como é que tu dizia dos últimos treinadores? Que eles tinham que ficar porque ninguém tinha repertório antes ou tu pedia demissão? De qual treinador? Qualquer treinador que passou antes, tu nunca pediu demissão do treinador. Sempre teve essa postura. Pedi É. do Mano, pedi do Cudê, só pra falar dos últimos. Então. Qual é o mais que tu quer? Não, então tá. Então agora tu não pede. Então tu mudou. Pediu Eu não também, sei. cara. Não, Eu não pediu. sei. Não, não Claro pediu. que já Pediu demissão do pediu, Roger? Não, do Do Roger mas não. Não, mas determinado Do momento- Roger não. Eu vou defender o Vaguinho. Não, Mas ele tá dizendo que não, tu vai dizer que Eu- sim. eu Mas não é. Ah, os caras me enlouquecer. Calma Eu aí, não né? Que ele sei disse se é. que se Eu ele não não sei se é. evoluísse, eu vi o Vaguinho falar mais de uma vez. Se não evoluir, tem que tirar. Agora, se tu quer comparar, já que tu tá tentando, tu tá forçando, tu tá me empurrando, tu tá tentando me empurrar pro lado do Cudê. Não, Pra esquece falar o do Cudê, lá Tu vem ele. tu Parece tá que os caras falando daqueles. tu tá tentando. Lá vem ele É, com o tá Cudê de tentando. novo, ó. Lá É que eu vem não ele tenho- com o eu não Cudê tenho- de novo. Eu não tenho como defender um treinador que foi eliminado 2 vezes pro Juventude. Eu não posso defender. Não tem como, desculpa. Mas Não consigo. O- Foi eliminado 2 vezes pro Juventude. Não dá pra defender. Esse não dá. Inclusive treinado pelo Roger. É, exatamente. E também quando ele tava no Rosário Central e tocou 3 no Roger e tirou o Roger da Libertadores. Então, assim, Aí o não era no Roger... Inter, o Roger. Não, É, eu tenho que falar mas do Roger no Inter. O Roger no Inter, então, o Roger no Inter, ele foi eliminado pelo Rosário Central, já que tu usa, o Cudê não foi eliminado pelo Juventude porque ele não jogou o segundo jogo, mas já que tu tá pegando só o primeiro jogo como eliminação, o Roger foi eliminado pelo Rosário Central. Ou não foi eliminado pelo Rosário Central? Não foi. Não era ele o treinador? Não foi. Tá bom, então o Roger não foi eliminado pelo Rosário Central. Ele foi eliminado pelo Fluminense, do Renato, que não tem um grande elenco. O Roger hoje, onde é que tá o Inter no Brasileirão? Porque a gente fala muito da campanha. Se tu não consegue ver a diferença do Fluminense, foi o melhor time brasileiro no Mundial, pro Juventude... Não, acabou não o é debate. isso, não é isso. Não, É que como tu, não é isso? Não é isso, é que tu tá pegando o Flamengo, que tem um super elenco. Eu tô comparando. Eu tô não tem um super elenco. Um O Flumin- de cada vez, O Inter hoje, no Campeonato Brasileiro, o Inter é 12º colocado. Sabe que é um time que tá numa draga do caramba, que tomou 6, o Santos tem só 3 pontos a menos que o Inter. O Grêmio, que tá numa draga, tem só 1 ponto a menos que o Inter. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Esse trabalho tá eliminado da Copa do Brasil. Esse trabalho que não é eliminado pelo Flamengo. O Inter não competiu com o Flamengo. A imprensa nacional, eu tava vendo hoje de manhã no UOL, a chamada deles não parecia jogo de 2 times grandes. A imprensa nacional, viu o ESPN ontem, viu o Sport TV ontem, troca de passes, os caras estavam apavorados como o Inter não conseguiu competir. Sabe por que o Inter não competiu? Porque o trabalho do treinador é ruim. Se é bom, compete. O Inter não conseguiu chutar no gol durante 100 minutos no confronto com o Fluminense. Concordo contigo. 100 minutos. E o Inter é 12º no Brasileirão. Concordo, já falei. É terrível esse trabalho. É a terrível. O questão time da não joga campanha- absolutamente Segura um nada. A pouquinho. questão Segura um da pouquinho, campanha do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que essa não é a posição real do Inter, embora eu tenha minhas preocupações para a sequência do ano, porque eu não consigo, já acabei de dizer, eu não consigo enxergar aqui evolução no time do Inter, mas a campanha no Campeonato Brasileiro é porque o Inter preservou titulares, o Inter escolheu priorizar Copas, e não funcionou, não adiantou. A estratégia talvez tenha sido equivocada, mas há um prejuízo na tabela do Campeonato Brasileiro porque o Inter olhou para outras competições e sem um grupo não tem como. Agora, não é defesa do treinador. Mas a direção, o Inter perdeu o Fernando, o melhor volante que eu vi jogar com a camisa do Inter, e contratou o Richard.
Tá. O Fluminense perdeu, esse foi o jogo. perdeu o Arias, o melhor jogador, não contratou ninguém e ganhou do Inter. Tá. Não, mas o Fluminense foi o melhor time brasileiro. Não tô falando de investimento, mas tá mais organizado. Talvez melhor treinado que o Roger, mas não é esse o debate. Entendeu? Tu acha certo a direção do Inter entregar pro treinador, sabendo que tem Fluminense e Flamengo para enfrentar, Richard e Alan Ruiz. E Alan Rodrigues. O Rodrigues é bom jogador, é o que o Inter vai contratar, né? O Richard foi um erro, mas, por exemplo, tá aí o Ronaldo, que foi pedido dele. Jogador de confiança, que ele defendeu em entrevista. Peraí. Dele. Ué, jogou com ele no Juventude, ele conhecia o jogador e aprovou. Ninguém pede o Ronaldo. Peraí! Então, evidentemente, na entrevista, Calma estava elogiando aí, o Ronaldo. Segura aí. Deixa eu só trazer recados das participações da audiência também. A gente vai seguir em relação aos jogadores na sequência. E senta lá, faz favor, que eu estou me irritando contigo também. Estou me irritando contigo também. Leia, CCD. Agora sim, peço desculpas aqui porque eu não consegui trazer recados nesse momento, mas vamos lá. O Francisco comenta aqui, ó. Vocês falam e nunca tocaram num ponto mais sério. O Inter está caminhando para 50 anos que não ganha um campeonato brasileiro. O pessoal comentando aqui também, o Alessandro Miranda, se não mudar o modelo de gestão da dupla Grenal, só vamos disputar Gauchão e Sul-Americana. O Gabriel Lima comenta aqui, Voivoda já. O Wagner de Almeida também comenta, o problema do Roger é que não tem repertório tático e o elenco não está qualificado. E ainda, só mais um aqui para fechar, o Valdo tá falando, ó, Valéria, discipline o programa. Tá difícil, meu amigo? Sai da minha Cartão aí! Não, eu perdi o comando. O que é a máscara? O que é a máscara? Sai daí, cara. Quase me mata de tanto Tá, vai lá, Cezinha. Senta lá. Cezinha, o que é a máscara? O que é essa máscara aí? Sem violência. O que é essa máscara aí? Mostra tua máscara. É o Jaspion? O que é isso aí? A máscara eu não sei. Vai aqui na minha câmera aqui, ó. Eu fui de manhã. O que é isso aí, cara? Vai. Pega o microfone pra falar, meu queridão. De manhã eu disse assim, Conta. tem que brincar um pouco, né? Aí eu fui numa loja que tem ali de fantasia. Aí cheguei e disse, tem um chuveiro. Cheguei e disse assim, tem um chuveiro daqueles que chove, fica assim balançando. E a mulher me olhou braba. E aí eu disse, eu quero fazer uma brincadeira e tal com um amigo meu. O senhor é gremista que eu sei. Aí eu olhei, tinha umas 4 vendedoras, eu olhei pra outra e disse assim, com ela não quero ser atendido por ela, tem chuveiro de prata, e a outra disse assim, eu também não gosto de ti. Mas eu consegui comprar, aqui. Muito bem. Aí te deram a máscara. Não, aí eu pedi coisa de prata, fui pegando. Essa aí é do... Cara, não faz nenhum sentido essa máscara, Eu descobri agora que é Homem-Formiga. Ah, Homem-Formiga. É o homem... R$13 ele gastou. Não, com a Não, máscara, só nisso aqui. com a máscara aí. Tem esse negócio aqui também, ó. Tá, esse negócio tu segura. Quer agora? Eu não sei explodir. Tá, então senta lá. Depois a gente... Cara, tá escrito ali, abre o troço de cima ali, Não, ó. mas ele não sabe. Enquanto isso, o nosso ouvinte falou aqui, né, a pessoa que nos acompanha, sobre a questão do grupo curto, né, desse grupo não ter qualificações. E ontem o Roger Machado foi questionado sobre isso, se esse grupo era suficiente para disputar as 3 competições. Vamos ouvir a resposta do técnico do Inter e na sequência a gente debate. O clube sempre frisou, né, que a maior contratação seria manter a base titular do time e não perder jogadores. E as contratações, sobretudo de início de ano, seriam para aquele primeiro momento para cumprir aquela demanda até o momento da abertura da janela. E assim foi feito. O momento financeiro do clube não se permite fazer grandes contratações. O clube esteve dentro do modelo de negócio possível para a situação, para o momento do clube, né? E que se acreditou que a qualidade do trabalho pudesse evoluir coletivamente os atletas e a gente pudesse sim, né, no limite das capacidades, cumprir essa demanda, né? Infelizmente não foi possível. Tá aí, portanto, a resposta do Roger. Se acreditou que a qualidade do trabalho pudesse evoluir e isso não aconteceu. É exatamente isso. Esse é um ponto importante do que o Roger fala, né? O Inter não perdeu os jogadores. Né? O Vitão ficou, o Wesley teve proposta e ficou, o Bernabé e o Sorvai compraram. O Inter perdeu... Não, mas tem uma lesão, né? O Inter perdeu 40% do time.
50% do time. Mas aí é uma lesão, aí não tem como controlar. Tem que repor, né? Então, não perdeu o jogador na Tá, véspera mas o time do não duelo. vinha jogando bem, Vaguinha. Lembra como é que a lesão do Fernando... Aí não vinha jogando bem. Perde um jogador importante, não repõe, piora o time, Os né? 4 Grenais... Parece matemática. Tu acabou de citar que o Inter jogou 4 Grenais contra esse Grêmio horroroso, aí ganhou um com o Fernando em campo. Verdade. O Inter, E inclusive, Fernando foi tava o melhor perdendo jogador um dos no Grenais jogo que o Inter ganhou, o Fernando foi melhor em campo. e não perdeu o outro porque ele fez um gol de cabeça. O Inter tomou 4 do Corinthians com o Fernando em campo. O Inter tomou 3 do Atlético Nacional com o Fernando em Esse jogador campo. precisa de reposição quando ele sai do time. Tudo bem, só que o time não vinha jogando... Não pode ser o Richard. Mas o time não vinha jogando bem. O time não vinha jogando bem. Eu concordo É que assim, contigo. tu quis falar do ano passado, por exemplo. Ano passado o Inter perdeu... Não tem nenhuma defesa. Não tem defesa o futebol do Inter. Não tem nenhuma defesa. O futebol do Inter acabou. Não tem perspectiva nenhuma, Munari. Não tô defendendo aqui. Agora, eu preciso também criticar a direção do Inter que não contrata. Que não encontra soluções. Não pode contratar o Richard, gente. O Richard não sabe caminhar. O Richard, tu olha pra ele. Bom, não jogou pelo ontem, menos... não jogou. Não, mas Jogou eu o Thiago Maia. Não jogou por quê? Porque eu não tô falando do Richard em si. Essa peça, ela tinha que ser uma peça mais próxima do Fernando possível. E não tão distante assim. Não jogou o Richard, o cara que veio pro lugar do Fernando, porque é o Richard. Se fosse um camisa 5 melhor, tinha botado o Thiago Maia no banco. Mas, por exemplo, ano passado, o Inter vendeu o Maurício pro Palmeiras, naquele período de enchente ali. O Inter tinha o período de enchente sem o Rocher, sem o Borré e sem o Valencia, estavam na Copa América. O Inter agora não passou por isso. O Inter perdeu um jogador, o Fernando. A crise do Inter do ano passado ela acontece nesse período de meio de ano. Esse ano o Inter perdeu o Fernando e o Inter já tinha problemas antes do Fernando. É que agora o Fernando não pode virar esse... Isso me lembra do Mano lá atrás, quando o Gabriel machucou. Lembra? O Inter do 2023 foi mal e não tem o Gabriel. Pelo amor de Deus. Mas era falado na época. Era falado na época. Não tem o 5, daí veio o Baralhas. Mesmo argumental, veio o Baralhas. Meu Deus, cara. Era falado isso na época. Era falado. Só lembrar como é que era falado na época. Sai um jogador e desanda quando o time tá mal arrumado. Por que o Fernando já tava com problema? Deixa eu perguntar uma outra coisa pra vocês, que a gente falou sobre protagonismo de alguns caras que têm essa qualidade técnica, né? Alan Patrick, o Borré tava na condição de reserva também, o Rocher que falhou. Onde é que estão as lideranças do Inter pra chamar a responsabilidade nesse momento? Aqui, de novo, entra ano e sai ano, aí não tem lideranças. Aí o problema é psicológico, porque o jogador foi expulso. Ontem, pelo menos, teve um momento no primeiro tempo ali que eu achei que o Inter ia ter 2 jogadores expulsos, porque tomaram cartão um atrás do outro, tomou um cartão amarelo. Lideranças do Inter. A gente fala da referência técnica do time, que é o Alan Patrick, e isso foi cobrado antes do jogo. Antes do jogo, que o Alan Patrick tivesse uma participação mais efetiva do que teve nas últimas decisões. E, de novo, ele sucumbiu. Mas é só culpa dele, Vaga, ou é culpa do sistema? O que está acontecendo? Se eu responsabilizar o Alan Patrick pelo momento do Inter, eu vou ser muito injusto. Né? Claro. Não, mas digo assim, por que não consegue, Mas é aquilo. O time, para ser campeão, para avançar, para conquistar grandes vitórias, ele precisa que as referências técnicas apareçam em jogos decisivos. Porque, senão, fica muito fácil. E essa é uma crítica que eu faço. Até o torcedor, quem sou eu para criticar aqui o torcedor, mas principalmente rede social, o Alan Patrick deu um drible lá no jogo contra o Bahia. Lá no jogo contra o Bahia, em Salvador, ele pega a bola, jogada bonita pra caramba. Gira em cima dos caras, dá um drible aqui, não olha pra bola e tal, e dá um passe. Aquilo ali virou meme. Só que o Inter merece muito mais do que isso. Contra o Ceará, por exemplo, eu elogiei demais, jogou demais o Alan Patrick. Aí no jogo contra o Flamengo no Maracanã, que o Alan Patrick foi mal. Fez uma jogada parecida com aquela que fez lá na Fonte Nova, que ele pega, gira... É o 10, joga de terno. Joga o meu 10. Cara, nós vamos virar portuguesa, gente. Parem com isso. Respeitando os profissionais que ali estão, respeitando o Alan Patrick, que é muito bom jogador, cara diferenciado. Mas respeitem ele, inclusive. E postem vídeo dele fazendo gol de falta. Dando assistência para gol, como ele deu lá na Vila Belmiro pro Carboneiro. Agora, olha o que joga o meu 10 num giro em cima da bola. Isso aí eu fazia em Osório todos os dias. E não tinha medo.
Eu acho que tem um ponto, assim, o Alan Patrick não é o culpado da eliminação do Inter, né? Ele é o melhor jogador do time. Claro que falta parceria. Só que a gente vai dizer, se o Alan Patrick tivesse com o Saul, com o Jorginho, com o Plata no lugar do Arrascaeta, ele jogaria melhor, sim. Só que o Flamengo não quer ir pro lugar do Arrascaeta. O Flamengo quer o Arrascaeta. Ele já teve no Flamengo e saiu do Flamengo pela porta dos fundos no bonde da Estelinha. Lembra daquela história lá? O bonde da Estelinha, que foi mandado embora do Flamengo, um monte de gente, ele tava. No Inter de 2014 ele não era protagonista, tinha o Alex, o Arangues e o D'Alessandro acima dele. No Santos ele nunca foi protagonista, ele foi reserva daquela geração maravilhosa de Ganso e companhia, mas ele foi reserva. No Palmeiras ele foi reserva. No Shakhtar ele nunca foi protagonista do Shakhtar. Ele nunca foi o cara do Shakhtar que ganhou lá os campeonatos na Ucrânia, lá, que foi os títulos da carreira dele jogando foram na Ucrânia, né? Porque no Palmeiras ele era reserva quando foi campeão no Flamengo também. E no Inter ele virou protagonista. Só que ele não é esse jogador. Quando eu falo da carreira do Alan Patrick, não é uma grande carreira. Reserva no Flamengo, reserva no Palmeiras. No Inter, a coadjuvante termina o Brasileirão de 2014 perdendo a posição pro Sacha. A torcida pedia e o Abel, no final do campeonato, bota o Sacha no lugar dele. Jogava aberto pela esquerda na época. Era um 4-1, 4-1. E agora se espera, ele não é protagonista. Ele não é esse jogador todo. Ele é muito bom tecnicamente. Mas um time campeão com o Alan Patrick de protagonista é algo que ainda não existiu no futebol e ele já tem 33 anos. Então o Inter tá esperando algo inédito. Não sei se vai acontecer. Muito bem, a gente ainda tem esse restinho do fio, mas como estamos também avançados no horário, na sequência a gente vai ter 1 minuto também do Grêmio aqui para vocês poderem falar um pouco mais, mas também trazendo... Não precisa. Não, vamos falar. Não precisa. Vamos trazer também a participação da nossa audiência aqui. Ó, o Gabriel... O Borré... O Vaguinha, nessa discussão eu tô com o Vaguinho. O Borré errou o gol naquele lance, ele errou em bola. O Flamengo tava louco para entregar. Olha, o Flamengo começou a ficar enfeitado, faltando 10 minutos. Se sai aquele gol, o medo que tu ia ficar 1-1. Olha aí o O Vaguinha. Flamengo perdeu de dar uma goleada. Mostra o lance do Borré, Sheik. O Vaguinha tá com a máscara agora nesse momento. Eu, se sou o treinador do Flamengo ontem, depois do jogo... Máscara pra me esconder. Hein, Vaguinha, se eu tô depois do jogo com... Se eu sou o treinador do Flamengo, eu digo aqui, ó... Se o time dos caras é um pouquinho melhor, aquele jogo complica no fim. Olha que belo corte nesse momento. Entendeu? Complica. O time complica no fim, o jogo é duro. Você tá brincando, mas assim, é verdade. O Entra Flamengo... aquele gol, é 37 do segundo tempo. O Flamengo teve 2 chances Calma. de golear o Inter. O Vaguinha Flamengo tá teve muito 2 agressivo. chances de golear o Inter no Beira-Rio e não goleou. No outro tava 3-0 e teve chance pra fazer o quarto, Que o quinto não fez. o Inter é um time muito E ontem, consistente. gente, ontem o Flamengo podia ter goleado o Inter, gente. O Flamengo... É que o Inter é um time muito O consistente. Flamengo tá se preservando pra jogar as quartas de final. O Flamengo veio aqui passear em Porto Alegre. Só toquezinho aqui pro lado, pega a camiseta do bairro. Eu falei, pega a camiseta Isso aí- do Flamengo. Isso é um ponto importante, o tá? Flamengo joga 70%, se o Flamengo joga 100%, meu Deus do céu. Esse é Um ponto amigo meu falou importante. um negócio, um amigo meu falou um negócio hoje. Amigo meu que todos vocês conhecem. Um amigo teu. Amigo meu que vocês conhecem, que são amigo de vocês Até também. porque tu não tem tantos amigos, é mais difícil de te conhecer. Pouquíssimos. E aí, ele disse o seguinte: parece que o Flamengo veio fazer uma pré-temporada no Rio Grande do Sul e fez 2 amistosos. Um jogo mais leve, meio sem gente, o outro. Inclusive, isso é outra coisa que nós temos que conversar, né? Tem que conversar. Toda aquela movimentação, 43 mil no Beira-Rio. Tem alguma coisa que precisa mudar, tá? As pessoas não estão se dando conta. 43 mil no Beira-Rio. Ontem o Vaguinha falava, e com razão, que era o jogo do ano, era o jogo mais importante, era o jogo para mudar alguma coisa, e o Beira-Rio tinha espaços vazios. Mas tem que saber o que aconteceu, né? Porque os ingressos foram esgotados. Pois é. Check-in realizado Pois e é, mas é ingressos do exatamente coração isso. do gigante esgotados. Não tinha espaço, só tinha poucos camarotes. Os caras não foram na última hora, ou foi feito um cálculo equivocado. O que aconteceu? Não pode o estádio ter 7 mil lugares numa decisão. 7 mil lugares vazios. Por que aconteceu isso? 7 mil é muito, né, Vaguinho? Não tinha ingresso. Não, é muito. Não 7 tinha ingresso pra mil. ninguém. Eu recebi mensagem de 20 amigos. Ingresso, não tem, não consigo comprar. Aí tu chega na hora do jogo e tem 7 mil lugares lá dentro. Mas é óbvio. Isso é dinheiro que vai pelo ralo, né? Só uma Vai, questão vai. sobre o Flamengo, da qualidade do Flamengo, que também pra gente entender, refletir sobre o momento do Inter. O Flamengo começa a investir tudo que investe em 2019. Eu não lembro, se alguém nos comentários aí lembrar de uma vez de o Flamengo ter vindo a Porto Alegre, ter tido tanta facilidade contra o Inter no Beira-Rio, quanto nesses 2 últimos jogos. Não. O time do Jesus não teve, o time do Rogério Ceni não teve. O Inter tocou 3 do Flamengo, o Inter do Mano tocou 3 do Flamengo do Dorival, lembra? Inter e Flamengo em 2019 teve enfrentamento. Mesmo com a diferença, o Flamengo veio aqui, mas o Inter sai na frente. Esse time do Flamengo hoje é melhor que aquele É time. melhor. Não sei.
É melhor. Talvez ainda não. Acho que esse time aí pode ser melhor. acho que tá? pode ser. Pode mas ser aí- melhor. Mas, assim, se a gente analisar as peças, individualmente falando, acho que é melhor. Eu não Mas como lembro- conjunto, em 2019 o Inter sai ganhando. A tua coluna, O Inter Vaguinho, faz enfrentamento. hein? A tua coluna hoje fala de uma página triste da história. Eu tenho a ideia de que o Inter diminuiu muito, tá? A ideia como time falando, né? O Inter diminuiu muito. E eu fiquei ontem com a sensação que o Flamengo também melhorou em relação a ele, Flamengo, né? Por exemplo, Aí Vaguinho, entra outra qualidade também do trabalho. pegar, do por Felipe. exemplo, os jogadores, tem a qualidade do trabalho, tem, não tem dúvida, mas O o time é muito bom. bem treinado. E outra coisa, encaixado. pega, por exemplo, Tu falou ontem que o Saúl aqui não viu nada do Saúl. não. Aí eu mandei um vídeo pra eles da dupla Saúl e Jorginho. Os Não, caras não. fizeram um Eu dos vi- lances no Beira-Rio. Eu vi, o Saúl é muito bom jogador, mas eu quero ver mais. Foi o que eu disse. Não, eu não preciso ver. Deixa aí. Agora Eu não quero ver mais. Não tem, fora da não tem deixa mais ele, Inter e né? Flamengo. Jogador né? ontem que- Não, mas tem Grêmio e Flamengo daqui a poucas rodadas lá tu vai no ver Maracanã. E nós vamos jogar. O que eu quero é o seguinte. Não, nós vamos jogar. Não vai ser essa covardia toda aí. Vai por mim, não vai ser essa O Mano vai preguiça. montar um time ofensivo no Não Maracanã. sei, contra mas o não vai Flamengo. ser essa barbadinha, não. Tá. Nós vamos chutar mais no gol do Flamengo do que o Inter chutou em 3 jogos. Tá bem. Aí não- Até porque. Taça, chute até no por- gol até agora. porque nós estamos falando de um time desorganizado, que é o Inter, e vamos falar agora de um time que está muito bem organizado, muito bem treinado, que ganhou, perdeu pro esporte. O Grêmio perdeu pro esporte, tu quer debater comigo? Eu pego o que joga o Varela, aquele. E era reserva do... Bom que tu mude de assunto Wesley. mesmo, que ficou ruim a pauta. Era reserva. E a outra, o Varela também. O Varela tinha um contrato pra encerrar, era reserva, a torcida do Flamengo odiava e o Felipe Luiz renovar. bancou a renovação e usava ele algumas vezes como lateral esquerdo quando tava sem lateral. Usou como volante. Teve um jogo que ele entrou como volante. Esse aí foi o cara que o Felipe Luiz recuperou. Tá. O Tite não jogava. Muito bem, deixa eu trazer a participação da nossa audiência que eu tô devendo. O Marcelo Menegoto tá comentando aqui. Alan Patrick, craque de jogo pequeno. O Jackson tá pedindo, CCD, para tu mandar um abraço para todos os colorados de Itapiranga, de Santa Catarina. César, manda mensagem aqui, uma mensagem para ti. CCD, sou gremista, manda um abraço para todos os colorados de Itapiranga, Santa Catarina, com esse teu visual. Ô, Itapiranga, Santa Catarina, um abraço apertado aí. Um abraço pra chuva de prata que cai sem parar. Como é que é o resto? Não sei, não conheci nem o refrão. Chuva de prata que cai sem parar pra vocês. Um grande abraço para os colorados. Da onde? De Itapiranga, Santa Catarina. Itapiranga, eu já disse o nome, mas esqueci. Muito bem. O Gevan comenta aqui, culpa do Flamengo ser muito superior tecnicamente. Deu a lógica, não sei por que esse choro todo, tá? Que o Gevan A lógica, ela foi muito grande ontem. É uma lógica muito A maior grande. diferença que eu vi. Eu sou colorado desde que nasci, desde 1980. O primeiro jogo que eu fui foi em 87, com 7 anos de idade. E depois acompanhei, década de 90, trabalhando nos anos 2000. Nunca vi nenhuma diferença assim tão grande. Nunca. O Vaguinha, esse jogo que ele viu em 87 ainda era um pouquinho do grande Flamengo. Deve ser esse jogo aí. Que tu não viu esse jogo do 87, Flamengo contra o Inter na sim, final da Copa? Isso aí é 88, esse jogo. Não, da Copa União. Ah, não, da Copa União eu não vi. Quer dizer, eu vi na TV, mas. A Copa União acho que é 87, não é? Deve ter o Renato, Sim, o Bebeto, mas aí já é um era outro um time. time muito melhor que o do Inter, mas teve enfrentamento. Foi Era 1 a 1 aqui. aqui. E lá 1 a 0. O, lá o 1 a time 0. tinha Jorginho e Leonardo. Tinha Zico já em fim de carreira. Andrade em fim de carreira. Zinho, começando. Zinho, E o Ailton, que ele fez o gol do Grêmio. Neto, E Renato. Bom, vamos trazer também o nosso Minuto do Grêmio aqui, para a gente falar sobre a situação do Arthur. Até parecia uma novela, como o que está acontecendo com o Roger Guedes, mas tem umas informações importantes sobre essa tentativa do Arthur, né? Ele está encaminhando a sua rescisão contratual na Juventus e assim vai ficar livre para assinar com o Grêmio. E nessa versão otimista, ele está encaminhando a sua renovação. César, o que dá para se projetar caso o Arthur consiga a sua rescisão, assine com o Grêmio? Quando que ele poderia estrear já? A informação é que ele consegue aí chegando, que ele chegaria, né, até o final de semana.
E chegando até o final de semana, ele levaria aí 10 dias de estreia. Então, como ele não vai estrear nesse primeiro jogo, estreia no próximo, lá contra o Mirassol, eu acho. Acho que passando... Não, tem o Flamengo, né? Tem o Ceará, o Flamengo Tem aquela e o pausa Mirassol. pra data FIFA. Isso. Eu acho que talvez só depois da data FIFA, né? talvez Porque ele tá depois sem jogar, vindo de pré-temporada. A data FIFA veio num bom momento pro Grêmio, né? Porque tirando o Noriega, o resto os caras não vêm jogando. O Groi não vem jogando, o Arthur não vem jogando, o Balbuena não vinha jogando, o Carlos Vinícius também não. Então o Grêmio vai ter um... A data FIFA é que dia? 4 de setembro eu sei que tem os jogos. Então, que é o jogo da... 4 de setembro tu já tem que estar com tudo pronto, porque não Pra dá treinar? pra... Não, é porque não dá pra contratar depois. Então, exatamente. Aí tu vai ter É esse de período... 1º a 9 de setembro a data FIFA. 1º a 9, a janela fecha dia 2. Então a janela fechou com esse elenco que tu vai até o final do ano, a não ser que tu contrate alguém do Brasil que tem ali menos de 7 jogos, né? Ou Série B, sei lá o quê. Mas assim, aí vai ter que treinar. Só que aí vamos lá, o Grêmio, o tempo pra treinar tem sido inimigo do Grêmio, né? Quanto mais o Grêmio teve tempo, pior jogou nos jogos seguintes. Mas pode ser que agora consiga se trabalhar direito, vamos ver. Bom, as informações dão conta que tá tudo muito bem encaminhado. A informação do Marcos Souza, que tem colocado isso lá em GZH, é que tá tudo definido e a qualquer momento sai a informação da rescisão de contrato junto ao time da Juventus. Feito isso, ele vem a Porto Alegre, assina o contrato, vai fazer exame, imagino eu, e assina um contrato até de 1 ano e meio, que é uma dúvida que eu queria entender, porque ele está saindo sem contrato, ele está saindo com rescisão. E ele vai abrir apenas um contrato de 1 ano e 4 meses, né? Eu acho relativamente curto, então eu não sei se não vai ter alguma cláusula de renovação automática e tal, porque é curto para um jogador desse padrão. Mas pode ser porque como não tem o investimento do Grêmio, em junho do ano que vem ele tá livre para assinar com outro clube, se daqui a pouco ele quiser. Né? Não, eu sei, mas... Vai ser um jogador que o Grêmio vai poder vender. Tô dizendo por ele, não é nem pelo Grêmio, né? Tô falando por ele, entendeu? Porque abriu o negócio como um todo em termos de financeiros pro Arthur, ele tá abrindo mão da grana muito da Juventus, dinheiro. tá fazendo um contrato curto, ele podia fazer um contrato de 5 anos com o Grêmio. Por isso. Né? Por isso. Claro, tem a possibilidade depois de saída, enfim, assim, chama atenção, tá? Agora, assim, o Arthur, a qualidade do Arthur é indiscutível. O Arthur, se ele tivesse sido o que se esperou dele, ele teria chegado no nível, por exemplo, do Jorginho, né? Que foi titular de grande clube na Europa, jogou na seleção italiana e tal. Ele era para ter chegado nesse nível. Por que ele não chegou? Né? A resposta, assim, obviamente o extracampo dele não foi o mesmo extracampo do Jorginho, né? Agora, o extracampo dele Jorginho, quantos anos mais velho que ele? O Jorginho tem 32? 31 ou 32? O Arthur 28, né? 4 anos. Jogou o Jorginho esse ano. Então, o Arthur, o Jorginho... 33. Tá, então o Jorginho 33. Na idade do Arthur, o Jorginho foi o melhor campeão da Champions com o Chelsea, campeão da Euro com a Itália. Então, assim, por que ele não virou? A questão é o quanto esse extracampo dele vai atrapalhar pro nível do Brasil, que é mais baixo, né? Dá pra jogar aqui dormindo menos do que na Europa. Bom, muito bem, vamos avançar aí, vem aí a nossa trend do momento e não saia aqui da live do Segue o Fio, porque a gente vai falar sobre um assunto, sobre os papéis picados de ontem. Bola, de novo. Bom, a gente falou ontem, né? Falamos aqui ao longo do programa sobre o episódio de ontem, dos papéis picados, que era para ser um grande espetáculo, mas acabou atrasando 20 minutos do início do jogo. Aí, claro que isso rendeu alguns memes nas redes sociais, né? O torcedor também usando isso para fazer a corneta, para fazer uma piada bem essa foi boa. humorada. Olha lá as redes. César também. Tá o pescando pessoal papel. Com as redes. O Vaguinha já trouxe aqui também a informação que foi trazida pelo nosso colega Josimar Farina. E o Inter também. segue no discurso de que não passou pelo Inter. Mas alguém chegou lá no Beira-Rio com um saco de papel e botou, subiu, jogou? Eu quero ser bem... Dá bem a real aqui. Eu nunca mais levo o Theo no estádio, meu filho, porque se entrou 1 tonelada de papel picado e ninguém sabe onde entrou, o cara pode entrar armado com uma faca, com um canivete, com uma loucura, arma. não tem como não. E assim, isso é um desrespeito aos caras que trabalham lá no centro de operações, né? A direção fazer isso aí com os profissionais que trabalham lá, policiais renomados, caras que trabalham lá dentro do centro de operações, lá que eu conheci, os caras fazendo isso aí pra defender o que seria, a gestão. O que seria isso? Só pra terminar, eu não levo o Theo e eu, quando for trabalhar, vou trabalhar de colete à prova de balas. Porque se entram com 1 tonelada de papel e ninguém vê, imagina entrar com uma metralhadora. Os caras estão de brincadeira comigo. Só que eu pergunto, nós vamos falar nisso agora, esse é a pauta. Sim, tu já tá com o teu papel aí? Não, é que eu queria entender, a primeira informação que saiu durante o jogo era que apertaram o botão antes
que era pra festa em casa, de Cara, vitória. César, não existe apertar botão. Esse negócio entrou com 20, 30 sacos e o cara abriu o saco. Não tem botão. Ele abriu o saco manualmente e atirou lá. Não existe botão, não existe um mecanismo lá criado, construído para isso, para soltar papel picado. São pessoas que subiram lá em cima, abriram a sacola e jogaram papel. Não teve botão. Alguém fez isso. Esses negócios tipo isso aqui que explode assim e arremessa. Não, mas daí tem que Imagens ter... dos caras subindo na estrutura de ferro da cobertura, 4, 5 pessoas passando com sacos desse tamanho, entrando na estrutura e ninguém viu. Eu não vi isso aí. Como é que acessaram lá sem autorização? Não existe. Não, com essa isso, explicação não tem como, né? Não existe. Assim, não tem como não passar, né? Então... Não, esse passou... Erraram a dose, né? Não. Esse não passou pelo Inter, o Vaguinha tem razão. Então, para aí, vamos investigar tudo, né? Erraram Não também dá pra abrir o estádio. E assim, vamos Vamos lá. parar com essa... É óbvio que passou pelo Inter, gente. Eles querem se proteger de mais uma cagada que fizeram na gestão. Eles estão se protegendo. Essa gestão só se preocupa em se proteger porque tem ambições de continuar de forma perpétua dentro do clube. E aí, isso aqui é mais uma defesa deles. E acredita quem quiser. Hoje eu fiquei devendo os recados, né? Sei que muita gente mandou mensagem. Aliás, muito obrigado por uma audiência, né? A gente acompanhou durante todo o programa, quase 15 mil pessoas nos acompanhando. Então, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Amanhã estaremos de volta. E o grande momento de hoje que vocês estão acompanhando agora, recuperando aqui essa imagem. O que tu achou, César? Olha lá para o nosso retorno. Que momento essa imagem? Achei linda a imagem. O Homem-Formiga e a Chuva de Prata. Homem-Formiga, quer ver? Achei que fosse o Jaspion. Jasper. Muito Jasper. bem. Vamos fechar? Até amanhã. Amanhã estaremos de volta. Grande abraço, gente. Boa quinta.